Isso aí, ó. 4 horas, quase 5 na verdade já. Começando nossa primeira trip, fazendo um teste para ser nômade digital. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Fala, galera, seja muito bem-vindo ao Front Beginners. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jorge e esse é um canal onde a gente fala sobre tecnologia, mas nesse vídeo de hoje eu vou falar umas coisas um pouquinho diferentes que não deixam de ter relação aí com o mundo da tecnologia, mas que acabou sendo uma experiência para mim, um teste que está chegando ao fim e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês também de como foi a minha experiência. Para quem não sabe ou para quem não assistiu o último vídeo, ou os últimos 2, 3 vídeos, eu falei que estaria vindo para Porto Alegre e ficar um tempo aqui, e sim, está chegando ao fim. Eu fiquei aqui por 28 dias, foi uma experiência minha como se fosse um teste, um trial, para mim tentar ver como que funcionaria a minha rotina, o meu dia a dia, o meu trabalho, sendo meio que quase que um nômade digital. E por que eu escolhi Porto Alegre, pessoal? Porque aqui eu não conhecia praticamente ninguém. Então seria uma ótima opção para mim descobrir a cidade, descobrir como eu iria me relacionar com outras pessoas também, descobrir os locais, descobrir como eu ia me virar e tudo mais. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre a adaptação. Acho que os primeiros dias que você chega num lugar novo, você vai precisar ali de uns 4 ou 5 dias para se adaptar. E se adaptar, pessoal, é conhecer a região onde você vai ficar hospedado, a região onde é o seu Airbnb, conhecer mercado, conhecer uma academia se você treina. Isso vai demandar alguns dias ali, os seus primeiros dias em que você vai estar realmente se adaptando ao lugar, conhecendo até mesmo o Airbnb que você está, o lugar que você está ficando, né? É muito importante para mim, eu percebi que você não se cobre muito conhecer a cidade ou conhecer lugares ou fazer passeios turísticos nesses primeiros dias, porque basicamente você vai estar focado aí em começar a organizar a sua rotina. Então eu acho que esses 5 primeiros dias eles são para organizar a sua rotina. E você vai estar trabalhando, né? Então, teoricamente, você não vai ter ali também o dia todo para sair, explorar ou descobrir as coisas. Você vai acabar fazendo muitas pesquisas na internet para descobrir os lugares que você quer ir e fazer as coisas que você quer fazer. O segundo ponto que eu queria falar é a rotina. Como funciona quando você tem um trabalho que é remoto, como é o meu caso, né? Eu tenho a opção de trabalhar em qualquer lugar e nesse caso, pessoal, existe sim ali uma rotina de trabalho que você precisa executar durante o seu dia. Às vezes algumas companhias pedem que você trabalhe em alguns horários, outras não, mas de fato você vai precisar trabalhar em algum momento, certo? E eu acho que isso é um pouquinho complicado e para mim talvez também foi um pouco complicado. Eu senti que eu rendi um pouco menos do que eu rendo na minha casa, então assim, teoricamente é um pouco mais difícil de manter o foco. Nada muito diferente, eu não diria assim que há uma diferença muito grande de quando você está em casa ou quando você está viajando, mas acredito que o teu rendimento ele diminui um pouco, ainda que mínimo ele diminui um pouco, principalmente pela questão de foco. Às vezes você não consegue focar tão bem quanto você consegue focar na tua casa, mesmo que você passe as 8 horas ali em frente do computador, fazendo alguma coisa relacionada ao teu trabalho, acho que a energia que você às vezes gasta para resolver um problema é um pouquinho maior de quando você está no teu ambiente que você já conhece. Até porque uma coisa que é bem importante quando você está viajando é que você não tem um ambiente fixo de trabalho. Mesmo que você tenha dentro do seu quarto, como é que no meu caso, eu montei uma mesa improvisada. O lugar que eu tô ficando também tem um coworking dentro do prédio, onde tem lugar para trabalhar, cadeira, sala de reuniões, muito legal. Mesmo assim, você ainda tem que escolher o lugar que você vai trabalhar no teu dia. Ah, hoje eu vou trabalhar amanhã dentro do meu quarto, a parte da tarde eu vou trabalhar lá. Ah, e se eu tenho uma reunião? Será que a sala de reuniões vai estar disponível? Porque eu não posso fazer uma reunião num coworking que vai atrapalhar todas as outras pessoas onde eu vou conversar. Esse tipo de coisa, essa movimentação às vezes que você precisa fazer com os seus aparelhos e tudo mais, demanda um pouco de tempo também, o que sim vai diminuir a sua atenção, vai diminuir o seu foco. Outra coisa que pode acontecer é de você, hoje eu quero trabalhar em algum café, então você vai ter que sair atrás de um café, ou obviamente você pode pesquisar isso antes e já saber em qual lugar que você vai, mas pode chegar lá e acontecer de ter alguns imprevistos, como por exemplo a internet não ser tão boa. E aí você vai ter que acabar se mudando de café ou voltando para o seu apartamento para trabalhar do lugar onde você já sabe e já confia na internet que você tem. Então esses são alguns dos pontos aí que você também precisa levantar e considerar na hora que você estiver fazendo a sua viagem. Mas mesmo assim, você ainda consegue fazer seu trabalho, consegue focar e consegue fazer as suas coisas. Ainda falando sobre rotina, mas aqui a gente acabou de falar de rotina de trabalho, eu queria falar também um pouquinho da rotina de vida.
de como você vai organizar as suas coisas. Vai depender muito porque cada pessoa tem um estilo de vida. Então, por exemplo, uma coisa que eu não queria abrir mão era de treinar enquanto eu estivesse aqui, no tempo que eu estivesse viajando. Uma das primeiras coisas que eu fiz, acho que foi no segundo dia, eu procurei uma academia, me matriculei na academia por um mês só, claro, estou aqui só um mês. E desde então eu comecei a treinar ali. Eu não consegui treinar na mesma intensidade e rotina que eu treino na minha casa. Lá eu treino 5 vezes por semana, no mínimo 4 vezes por semana. Aqui teve semanas que eu fui 3 vezes, teve semana que eu fui 4, mas eu nunca consegui ir uma semana cheia. Acho que isso é uma coisa também assim que você tem que considerar, mas é importante manter a consistência, né, pessoal? Eu acho que talvez se eu ficasse por mais tempo aqui, eu conseguiria encaixar essas coisas de uma forma mais correta ou mais como eu fazia na minha rotina normal, mas acredito que mesmo assim é um pouco mais difícil. E por que eu acho isso? Pelo fato de ter muitas coisas pra gente fazer, muitas coisas pra gente descobrir, muitos lugares, a gente fica ali o tempo todo também pensando em aproveitar o máximo da nossa viagem. E acho que isso acaba sendo um problema, ou às vezes a gente fica um pouco ansioso com as coisas que a gente vai fazer para aproveitar, que às vezes a gente acaba, hoje eu não vou, hoje eu vou fazer outra coisa, hoje eu não tô afim. E porque você às vezes está pesquisando, às vezes você tá, tipo, ou você realmente você tá fazendo outra coisa, né? Ou você vai sair um pouco mais cedo e você não quer ir naquele horário na academia. Enfim, são coisas que vão atrapalhar a sua rotina e você tem que considerar também aí no dia a dia. Porque pra mim, eu achei que seria mais fácil manter a rotina. Apesar de eu não ter saído completamente dela, como eu já falei no vídeo, acho que é bem difícil você conseguir ter assim a mesma rotina que você tem em casa, porque você quer fazer outras coisas, né? Você quer colocar mais coisas no seu tempo. E esse é o problema. Você tem que ter tempo para fazer essas outras coisas que você quer fazer, então você vai precisar abrir mão de algumas coisas que você faz na sua rotina. Terceiro ponto, agora falando sobre o que levar para viajar. Eu acho que esse é um ponto fundamental quando a gente viaja como nômade, porque a gente não pode ter muita bagagem. Normalmente, se você quer viajar como nômade, você vai querer economizar e pagar barato em passagem, e quando você paga barato em passagem, simplesmente você não vai poder levar uma bagagem despachada. Você vai conseguir trabalhar com uma bagagem de bordo, que é aquela de 10 quilos, e também uma bolsa, que foi basicamente o que eu fiz. Eu vou até colocar uma foto aqui para vocês verem o tanto de coisa que eu consegui trazer dentro de uma bolsa de 10 quilos, mais a minha bolsa de costas. Lembrando que eu tenho que trazer todo o meu equipamento de trabalho, mouse, teclado, computador, fone de ouvido, enfim, cabos e também as roupas que a gente vai utilizar. O que eu aprendi nessa viagem é que a gente pode diminuir muito as roupas. Por considerar Porto Alegre uma cidade um pouco gelada e fria, mas não muito distante da cidade que eu vivo, Curitiba, eu acabei trazendo algumas blusas a mais. O clima aqui não pesou tanto, então teve várias coisas que eu não usei. Por exemplo, eu não usei uma blusa, uma calça, não usei shorts quase que nem um dia, e eu trouxe acho que 3. Usei mais apenas para dormir. Eu trouxe, por exemplo, uma touca e não usei. Eu acho que você precisa pensar e considerar muito o que você vai levar. E acho que uma coisa bem importante que eu aprendi aqui, pessoal, foi não trazer roupas coloridas. Você precisa trazer sempre roupas pretas e brancas. Por que pretas e brancas? Porque quando você for precisar lavar roupa, você vai pagar por cada maquinada que você vai lavar. Claro, se você não ficar em um Airbnb que tem máquina. E nesse caso, como considerar que você vai pular de uma cidade para outra e você nunca vai saber ou nunca vai conseguir alugar todos os Airbnbs com máquinas de lavar roupa, você vai sim ter que pagar para lavar sua roupa ou vai ter que pagar para uma lavanderia lavar sua roupa. E o legal é que se você paga e você vai usar a lavanderia, se você tem só roupas pretas, você vai conseguir fazer e bater uma máquina só de roupas pretas. E se você tem só roupa branca, você vai conseguir bater uma máquina só de roupas brancas. Por que ter colorida às vezes não é legal? Porque eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas a gente precisa separar as roupas na hora de bater. Então a gente acaba economizando dinheiro porque a gente acaba utilizando menos ciclos das máquinas. Provavelmente 2 ciclos, um para bater roupa preta e um para bater roupa branca. Calçados também é uma coisa bem importante. Acho que depende do que você faz. Por exemplo, eu como tenho a minha atividade física que eu gosto de fazer, eu preciso trazer um calçado só para atividade física, mas que também pode ser um calçado para caminhar, para você andar pela cidade e descobrir as coisas. Pode ser. E aí você vai ter que considerar outro calçado para você sair, ir num restaurante, ir num lugar mais bacana, ir num shopping, ir dar uma volta em algum lugar que você queira estar um pouco mais arrumado. Então, é bem importante você considerar isso também. Eu trouxe 3 sapatos para cá, acho que daria para viver com 2 tranquilamente, com um de treino e um para passear, mas no meu caso eu optei por 3 e mais o meu chinelo. Mas lembrando que calçado ele ocupa muito espaço, então é muito importante que você consiga diminuir isso ao máximo. Eu acho que o mais legal seria se você conseguisse trazer um branco e um preto e talvez um de treinar. Também seria aí fácil de você montar os seus looks, porque você já vai estar com roupas nessas cores e vai tomar pouco espaço dentro da sua bolsa, apesar de serem 3 calçados, o que eu considero bastante espaço. Obviamente, quando você viaja com um calçado no pé, então você já economiza um pouco de espaço. Mas mesmo assim, 2 tênis numa bolsa de 10 quilos é
muita coisa e vocês vão ver quando vocês forem fazer a viagem de vocês, se um dia vocês desejarem. Outro ponto que é importante, pessoal, deixe para comprar produtos de higiene pessoal no lugar que você vai chegar. Então, sabonete, desodorante, shampoo, obviamente que vai depender muito do tempo que você vai ficar na cidade, e se sobrar da cidade interior você vai querer levar algumas coisas, mas não se prenda a isso. Então, se você for para um próximo destino e tiver que deixar alguma coisa para trás de higiene pessoal, de limpeza, não se preocupe, deixe para trás, é melhor você comprar na cidade que você vai chegar algo novo. Lembrando que sim, né, pessoal, tem que sempre pensar na economia também. Outra coisa muito importante para vocês trazer dentro da sua bagagem, que às vezes as pessoas não consideram, são remédios, pelo menos o básico, pessoal, remédio para gripe, remédio para dor de cabeça, algum band-aid também é muito importante você trazer. Uma coisa que eu não trouxe e precisei utilizar, foi na verdade porque eu acabei esquecendo, foi um cortador de unha. Então assim, traga um cortador de unha, porque você vai precisar, lembrando que não pode trazer aqueles cortador de ponta dentro do avião, tem que ser aqueles tradicionais assim, que é tipo uma presilhinha, mas é muito importante você lembrar do cortador de unha. Se você for mulher ou se você for homem, tira a sua sobrancelha, vai precisar de uma pinça. Enfim, você vai precisar trazer alguma dessas coisas com você e carregar. Uma tesourinha talvez seja muito legal você ter, porque você vai acabar precisando utilizar em alguns momentos. Que não vai ser como se você estivesse na sua casa. Então você não vai ter acesso a, por exemplo, uma chave de fenda, uma chave Phillips, um alicate que você tem, uma faca melhor para cortar uma carne que você tem. Então você tem que sempre improvisar algumas coisas. Como, por exemplo, aqui, eu queria abrir um vinho um dia e não tinha um saca-rolha. E aí entra talvez o nosso quarto ponto, que é as relações que a gente cria nesse lugar. Acho que é muito importante desde o momento que você chega, você começar a explorar e você se permitir a conhecer pessoas. Para mim, esse foi um dos pontos em que eu tinha mais medo ou que eu tinha mais, assim, curiosidade de descobrir como ia ser, porque quando você chega num lugar onde você não conhece ninguém, você precisa se relacionar, você precisa conhecer pessoas. E eu fui muito bem recebido aqui, acho que conheci e fiz muitas amizades muito legais nos lugares onde eu passei. Inclusive no lugar onde eu estou, foi até entrando no detalhe do saca-rolha, foi através de uma pessoa que está no mesmo prédio que eu acabei perguntando se alguém tinha num grupo daqui do condomínio. Quando eu cheguei, eu acabei entrando nesse grupo por estar trabalhando no coworking e conhecer algumas pessoas ali, eles me colocaram. E eu conseguia abrir o vinho que eu precisava com um saca-rolha, porque no apartamento que eu estou não tinha e eu não queria gastar 30, 40 reais para comprar, porque eu fui ver no mercado e tava esse preço e eu ia usar apenas uma vez. Então acho que as relações é uma coisa muito legal. E como que para mim foi isso e como que tem sido para mim? Acho que o primeiro ponto é você não ter medo de sair sozinho. Então assim, tudo que você for fazer, tudo que você for conhecer, os lugares onde você for passear, por exemplo, os barzinhos, baladas, museus, passeios aleatórios, enfim, tudo que você estiver descobrindo na cidade, você tem que ter coragem de fazer sozinho. Mas, eventualmente e quase que sempre, você vai conhecer pessoas nesses lugares. Então, assim, também esteja aberto a conhecer pessoas. Porque para mim, as melhores amizades, as melhores pessoas que eu conheci foi dessa maneira. Foi assim, algo aleatório que aconteceu de estando num lugar, conversar com uma pessoa, criar um vínculo, criar uma amizade e depois até às vezes combinar de fazer algo com aquela pessoa em outro dia. Então eu acho que é bem importante você sim estar aberto. Se você é uma pessoa mais tímida, talvez isso seja um pouco mais complicado, mas mesmo assim acredito que a vida sempre nos dá a oportunidade de conhecer novas pessoas. E a gente tem que aproveitar esses momentos e não ter vergonha. A gente não pode ter vergonha de conversar e perguntar. Até porque quando você é uma pessoa de fora, você é praticamente uma pessoa que não sabe os costumes, não conhece a cultura daquele lugar, as pessoas vão adorar te explicar como funcionam as coisas e elas vão sim tentar fazer o máximo para te agradar. E isso eu achei muito legal. Obviamente que não são todas as pessoas assim, né? Mas a maioria das pessoas que eu encontrei aqui foram assim, elas foram muito legais comigo e me explicaram muitas coisas, inclusive muitos termos que a galera usa aqui no sul, em Porto Alegre, que eu não conhecia, né? Até alguns são muito engraçados. Mas acho que é muito importante a gente considerar aí sim esse ponto de relacionamento. Eu já me perdi agora, mas eu acho que é o quinto ponto, ou quarto, quinto, vamos de quinto, que é sobre dinheiro, pessoal. Quanto que a gente gasta viajando? Como que é a nossa rotina e se a gente consegue fazer isso de uma forma mais barata do que viver na nossa casa ou mais caro. Como eu falei, para mim isso foi um teste, então eu ainda tenho as minhas despesas de casa que eu paguei, né? Que eu paguei pelo mês que eu estou aqui, então eu tive que meio que pagar minhas despesas lá e arcar com as minhas despesas aqui. Mas considerando que eu tivesse só aqui, qual seria o meu custo? Ele seria praticamente o mesmo custo de vida que eu tenho na minha casa, com algumas exceções. Eu acho que moradia, praticamente a mesma coisa. Você tem que considerar que quando você está no Airbnb, você não vai pagar luz, você não vai pagar condomínio, você não vai pagar telefone, você não vai pagar internet, você não vai pagar água. Então isso, você tem que somar tudo quando você for considerar o quanto você paga no Airbnb. Ah, na minha casa eu pago, sei lá, uma prestação do financiamento ou um aluguel, mas você paga todas as outras coisas, né? Você paga luz,
você paga água, você paga às vezes um condomínio, enfim, você tem taxa de lixo, de coleta, taxa de iluminação pública, IPTU, você vai ter várias coisas que você paga na sua casa, que você não vai pagar usando o Airbnb, então às vezes a diferença de preço ela acaba ali quase que sendo igual, compensando o mesmo valor, é uma coisa que você precisa colocar na ponta da caneta quando você estiver viajando. Esse é o primeiro ponto que eu não me preocuparia muito, obviamente que você vai ter que selecionar os lugares que você vai viajar, porque não dá para você morar em capitais de países lá fora, que vai ser muito caro, você vai ter que acabar morando em cidades menores, né? O que na verdade todas as pessoas que são nômades fazem também, eles escolhem destinos aí bonitos, mas um pouco mais baratos. Nossa, o sol agora aqui deu uma estourada, né? Sobre alimentação, bom, o custo de vida ele vai variar muito de uma cidade para outra, eu achei Porto Alegre um custo de vida um pouco mais alto do que a minha cidade, e você acaba comendo mais bobeira, sim. Infelizmente você acaba comendo mais bobeira. Por quê? Porque você vai ter que ter todo aquele custo de cozinhar, todo aquele tempo que você vai precisar se programar para fazer uma comida, você vai demorar 1 hora e meia, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas você vai ter que parar a sua rotina e ir fazer uma comida. E é tudo muito mais improvisado, né, pessoal? Você não tem ali a tua cozinha à disposição. Você tem uma cozinha que é legal você conhecer ela já no primeiro, segundo dia que você tá no lugar, para você acabar cozinhando mais, porque eu vi que muitas pessoas evitam de cozinhar enquanto eu estou aqui nesse lugar que é meio que um co-living, né? Um lugar onde várias pessoas que são meio que também nômades acabam passando. E as pessoas não cozinham muito. Eu acho que quase todas as vezes que eu fui pra cozinha, eu praticamente cozinhei sozinho, nos horários ali de meio-dia, nos horários às vezes das 7, 8 horas da noite. Praticamente é muito raro você encontrar alguém na cozinha, num prédio que tem muitos apartamentos. E a gente só tem a cozinha comunitária aqui nesse prédio. Então, realmente, as pessoas acabam ou pedindo muito iFood, ou elas acabam comendo coisas como, por exemplo, que pode ser feita dentro do micro-ondas. Miojo, pipoca, Rocket Pocket, lasanha, esse tipo de coisa que, inclusive, eu também acabei consumindo em alguns dias por preguiça de fazer uma comida. Assim, acho que o iFood é até válido, porque às vezes você quer descobrir algumas coisas novas, você quer pedir algumas coisas novas e você não tá afim de sair para descobrir algo novo. Então você pede e é legal, você vai descobrir um pouco do comércio local também. Mas o custo de comida eu acho que ele fica um pouco mais caro do que quando você tá em casa, porque você acaba cozinhando menos e acaba comendo mais bobeira. Por exemplo, como biscoito, por exemplo, chocolates, esses lanches rápidos, sabe? Esses snacks, você acaba consumindo mais esse tipo de coisa e talvez, assim, é algo que eu teria que melhorar para minhas próximas viagens. Acho que o custo não fica, assim, tão longe do normal, mas talvez você pode colocar aí uns 300, 400 reais a mais do que você gasta na tua casa. Considerando que, vamos supor, você gasta, sei lá, eu gasto mais ou menos uns 700, 800 reais de mercado e iFood na minha casa. Então aqui eu gastei um pouquinho mais, talvez uns 1.100 reais provavelmente. Outra coisa que você tem que considerar é que quando você está na sua casa, você não faz tantos passeios. Então você não sai para restaurantes com a mesma intensidade de quando você vai estar viajando. Você não sai para tomar cafés em vários lugares com a mesma intensidade que quando você está viajando. Porque aqui é tudo novo, você quer descobrir, você quer aproveitar. Por isso que acho que quanto mais tempo você fica na cidade, melhor é. Porque você consegue fazer essas coisas com um lapso temporal maior. Você não precisa aproveitar uma semana e ir em todos os cafés que você quer ir e em todos os restaurantes que você quer ir. Porque aí sim você vai gastar muito mais dinheiro em um curto período de tempo. Quando você tem esse tempo maior para você fazer isso, você consegue ir aos poucos descobrindo a cidade. E eu acho que isso é até um ponto muito legal, porque você começa a conhecer a cidade como as pessoas que vivem na cidade. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, zona sul, zona norte, você consegue entender onde é o centro, onde estão os comércios, onde estão os bairros mais nobres, onde estão os restaurantes mais chiques, onde estão as coisas mais populares. Isso é muito legal, porque você acaba conhecendo realmente como a cidade funciona. Claro que você nunca vai ter um conhecimento de uma pessoa que vive ali, mas você tem um conhecimento já muito bacana de como fazer as coisas, de para onde ir, de onde encontrar as coisas que você quer encontrar. Mas de qualquer forma, você vai gastar mais dinheiro com o lazer, né? Você vai gastar mais dinheiro indo para esses lugares, conhecendo e fazendo coisas que você quer fazer, passeios, enfim. É uma coisa que você tem que considerar. Então, eu acredito que você pode colocar aí pelo menos uns 40%, 30, 40% a mais do que você gasta na tua vida normal. Se você tem um custo, sei lá, de praticamente R$ 2.500 de vida, você pode colocar aí pelo menos mais uns, eu diria uns 50%, tá? Então, uns 1.250 a mais é o que você, uns R$ 1.250 é o que você gastaria a mais, chegando aí perto de uns 3.700, R$ 4.000. É algo assim que aumenta um pouco, mas acredito que se você fica mais tempo na cidade, isso tende a diminuir, porque você tende a fazer menos coisas nos próximos meses, ou você até consegue equilibrar melhor e fazer coisas mais assim, de tempos em tempos, né? O que também seria bem, o que é uma coisa que vai te gerar economia, por quê? Porque você
tem o seu trabalho, né, pessoal? Você vai receber mês a mês o seu salário, então você consegue quebrar e dividir isso em mais tempo também. E por último, eu gostaria de falar sobre a minha experiência de como foi a viagem, né? Para mim foi uma coisa muito legal. Eu realmente aprendi muito nessa viagem, eu me conheci muito, acho que foi uma das experiências mais legais que eu já fiz na minha vida. Para quem já me acompanha meu Instagram, sabe que eu já viajei para fora, já viajei para outros países, já fiquei também 21 dias, por exemplo, na Europa. Mas acho que para mim aqui foi um outro momento de vida também. Então eu viajei sozinho pela primeira vez. Essa foi a primeira viagem que eu fiz sozinho. Então eu não trouxe nenhum amigo comigo, não trouxe nenhuma, no meu caso, né, minha ex-esposa quando eu viajei as outras vezes, ou namoradas, ou ficantes, ou amigos, eu não trouxe ninguém. Eu realmente vim sozinho e, como eu falei, sem conhecer quase ninguém aqui dentro dessa cidade. Ou sem ter, assim, acesso a pessoas nessa cidade, né? Porque tem pessoas do meu trabalho, por exemplo, que moram aqui. Mas eu não conheci ninguém. Eu não conhecia ninguém. Então eu realmente precisei desbravar tudo sozinho, fazer novas amizades, conhecer pessoas novas. E isso pra mim foi muito legal. Ver a capacidade que a gente tem de adaptação quando a gente entra num ambiente novo. Acho que a gente precisa sim fazer um teste para começar uma vida nômade. Porque tem os lados negativos também, pessoal. Então, assim, eu deixei minha família, óbvio que eu sinto saudade, deixei meus animais, minhas 2 gatas, é óbvio que eu sinto saudade. Eu senti saudade esses dias do meu violão, porque eu queria tocar o violão. Para mim, tocar uma música é meio que praticamente uma terapia. Então, são coisas assim que a gente vai sentindo, mas eu acho que tem todo o outro lado que vai compensando, né? Obviamente que sempre tem 2 lados em tudo que a gente faz na vida, e ter uma vida nômade, ter uma vida viajante também vai ter esses 2 lados. Que a experiência de conhecer novas pessoas, fazer novas amizades é incrível, conhecer novos lugares, descobrir novos sabores também é incrível, mas você também tem que considerar que você vai deixar algumas coisas para trás e você vai passar perrengue, não vai ter como. Muitas coisas que você vai fazer vão ser adaptadas, roupas, você não vai ter todos os looks que você tem à disposição na tua casa quando você quer sair, você vai ter que repetir roupa, mas mesmo assim, para mim, acho que foi algo muito, muito engrandecedor. Não sei nem se existe essa palavra, mas foi muito gratificante como pessoa. Acho que eu evolui muito como ser humano fazendo essa viagem, no sentido de sim reconhecer o que a gente tem na nossa casa, mas também de saber o que a gente pode descobrir e o que a gente pode fazer aí fora. Porque às vezes a gente fica preso num mundo em que a gente só conhece aquilo. Essa é a minha realidade e eu só sei fazer isso, eu só sei viver desse jeito. E a gente acaba até às vezes acostumando com aquilo. Mas a gente pode sim fazer outras coisas, a gente pode sim viver em outros lugares, a gente pode se adaptar em outros lugares. E isso para mim foi o maior aprendizado dessa viagem. Eu nasci no interior do Paraná, mas me mudei para Curitiba com 4 anos e com os meus pais, obviamente, e moro lá desde então. E nunca tinha vivido uma experiência de praticamente morar em um outro lugar, sair dali e realmente ter uma rotina de trabalho, de comprar no mercado, de cozinhar, de fazer as coisas que as pessoas daquele local fazem em outra cidade. E eu vi que a gente consegue fazer isso, pessoal, de uma forma assim até que razoavelmente fácil. A gente consegue se adaptar, a gente consegue criar novos vínculos, novos laços sociais, a gente consegue sim viver uma experiência diferente. Enquanto eu estava aqui, muitas pessoas do canal conversaram comigo, perguntando como estavam sendo a minha experiência, como que estava sendo esses dias que eu estou aqui, e algumas pessoas até chegaram a perguntar: nossa, cara, eu tinha muita vontade de fazer isso. E pessoal, organizem-se para fazer. Se você tem vontade, se é algo que você quer viver, eu por muito tempo deixei o medo me segurar. Por mais ou menos uns 2 anos já eu queria fazer isso, eu queria começar a ter essa experiência. E eu deixei o medo me segurar porque eu falava assim, vai gastar muito dinheiro. A gente começa a colocar outras desculpas na frente, né? Eu vou gastar um dinheiro que eu não tenho. Mas às vezes não é nem a questão do dinheiro, porque como eu falei, a viagem você consegue adaptar para o seu orçamento. Obviamente que se você tem um pouco mais à disposição, você vai querer gastar um pouco mais porque você vai querer conhecer lugares mais legais ou vai conhecer mais lugares com mais frequência. Mas se você também quer manter o mesmo orçamento, você consegue, pessoal, você consegue manter. Então eu acho que assim, o dinheiro é uma desculpa que a gente usa também a desculpa de ter que deixar nossa casa para trás, para deixar nossos animais, deixar nossa família. São todas coisas que sim, pessoal, tem um peso importante pra gente, mas que a gente acaba às vezes colocando como uma desculpa para não ter a coragem de fazer aquilo que a gente quer fazer. Se de tudo que eu aprendi nessa viagem hoje é que você precisa fazer o que você quer fazer, porque provavelmente o novo, pessoal, as oportunidades que ela vai te abrir, as oportunidades que a vida vai te mostrar e tudo que você vai viver e experienciar nesses dias, nesse tempo diferente do que você tem da sua rotina atual, vai te trazer muitos aprendizados. Então, eu acho muito legal que se você tiver a oportunidade de fazer algo assim, faça. Foi um teste que funcionou muito bem, porque no próximo ano eu gostaria de fazer isso viajando o mundo. Obviamente que eu preciso organizar questões financeiras, algumas outras questões
viagens que são sim importantes, a gente tem que viajar programado, né? Não dá para fazer as coisas na loucura, porque você pode ter uma emergência, você pode ter alguns custos extras, então tem que considerar uma reserva financeira se você for fazer algo disso, acho que para fora do país principalmente. Mas acho que você pode começar a fazer como eu. Se você tem essa vontade de viver, por que não conhecer o nosso país primeiro, que é muito grande, que tem culturas diferentes em cada estado, né? A gente pode, e qualquer coisa que dá errado, você pode voltar para sua casa com um avião de no máximo, sei lá, 3, 4 horas, dependendo da região que você tiver dentro do Brasil, 4 horas, 5 horas no máximo, você já tá na sua casa de novo. No meu caso, então, menos de 1 hora aqui de voo, eu tô em Curitiba novamente. Acho que é muito importante a gente ter esses aprendizados e viver essas experiências, porque a gente aprende muito com elas. E eu gostaria que se você que tem essa vontade de fazer isso, pessoal, começasse a programar sua rotina, começasse a programar sua vida, começasse sim a procurar um trabalho que te permita fazer isso, ou fazer freelance, ou ter sua própria empresa que você consegue conduzir, ou ter um negócio online, mas que você coloque nos seus planos, nos seus projetos, algo que te permita viver esse tipo de experiência de vida, claro, se for da sua vontade. Não é porque eu tô falando aqui que eu aprendi e que é um desejo meu, que também pode ser um desejo seu, mas eu tô compartilhando a minha experiência e achei bem importante esse vídeo, porque tem muito a ver com o meu estilo de vida de engenheiro de software, com o que eu faço, com a minha profissão, né, ser remota e com ter a possibilidade de fazer esse tipo de coisa. A gente acaba, sim, encontrando muitas pessoas que trabalham com tecnologia, mas eu encontrei diversas pessoas que trabalham com outras coisas, como, por exemplo, gente que trabalha com finanças, gente que é advogado e está trabalhando aqui, trabalha em home office. Então, assim, existem outras profissões que também permitem você fazer esse tipo de coisa, não é só a área de tecnologia. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouco mais longo do que eu planejava, mas é porque se eu fosse falar ainda teria mais coisas, provavelmente vou gravar mais vídeos sobre isso, mas é um vídeo diferente, um vídeo que não tem nada a ver com tecnologia ou com os vídeos que eu faço aqui no canal, mas que também conta um pouco da minha história, conta um pouco de quem eu sou e do que eu gosto de fazer e de como eu vivo minha vida, que eu sei que às vezes vocês têm curiosidade e às vezes eu tenho vontade também de trazer esse conteúdo e falar um pouco mais com você para aproximar a gente, trazer um pouco mais de pessoalidade aos nossos vídeos e fazer aí um laço mais estrito entre as nossas amizades que a gente cria aqui online, tá bom? Galera, se você gostou desse conteúdo, então não deixe de curtir, mande um salve aí nos comentários aí embaixo, fala de onde você é pra mim descobrir de onde você é. Eu não conheci pessoas do canal aqui em Porto Alegre, mas eu gostaria muito de conhecer pessoas nas próximas viagens que eu fizesse, então deixe aí o comentário embaixo de onde você é e vamos juntos.